Mano, deixa eu trocar uma ideia contigo rapidão. Um papo bem sincero mesmo. Será que a Bíblia ainda serve como referência hoje em dia? Tipo assim, pensa comigo. A gente tá falando de um livro que foi escrito há milhares de anos. Um mundo totalmente diferente do nosso. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada disso que domina a nossa vida hoje. Era outro ritmo, outra cultura, outra forma de viver. E mesmo assim, até hoje milhões e milhões de pessoas continuam lendo a Bíblia todos os dias, tentando entender o que está ali e aplicando esses ensinamentos na vida. Mas aí vem a dúvida que muita gente tem, e talvez você também já tenha pensado nisso. Será que um livro tão antigo ainda consegue orientar a vida de alguém no mundo moderno? Porque hoje a gente vive numa época completamente acelerada. É informação o tempo todo, notícia o tempo todo, gente opinando sobre tudo o tempo todo. Parece que cada dia surge uma nova ideia, uma nova filosofia, uma nova forma de enxergar a vida. E no meio disso tudo, um livro escrito há milhares de anos continua sendo considerado por muita gente como uma das maiores referências de sabedoria. Isso é no mínimo curioso, tá ligado? Tem gente que olha para a Bíblia e pensa: isso aqui é coisa do passado, não tem mais nada a ver com a realidade de hoje. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a olhar com calma alguns princípios que estão ali dentro, muita coisa ainda faz sentido. Por exemplo, honestidade, ser uma pessoa verdadeira, não viver enganando os outros. Respeito, tratar as pessoas com dignidade, mesmo quando você discorda delas. Domínio próprio, controlar as próprias emoções, não agir só no impulso, não deixar a raiva dominar tudo. Mano, se você parar pra pensar, esses valores não ficaram velhos. Na verdade, parece que eles estão fazendo mais falta do que nunca. Hoje a gente vive numa cultura muito imediatista. Tudo precisa acontecer agora. As pessoas brigam fácil na internet, julgam rápido, cancelam umas às outras por qualquer coisa. E aí quando você pega alguns ensinamentos bíblicos, parece quase uma freada nessa loucura toda. Coisas simples como perdoar, ter paciência, buscar sabedoria antes de agir. Isso continua extremamente atual. Agora, claro, também existe uma discussão muito grande sobre interpretação. Porque uma coisa é o texto da Bíblia, outra coisa é a forma como cada pessoa entende esse texto. Ao longo da história, muita gente interpretou a Bíblia de maneiras diferentes. Algumas pessoas usaram esses ensinamentos para fazer coisas incríveis, ajudar os outros, transformar vidas. Mas também existiram momentos em que pessoas usaram a religião de forma errada, distorcendo ideias ou usando a fé para justificar atitudes que não tinham nada a ver com os valores do próprio texto. Então, no fim das contas, não é só sobre o livro, é também sobre o coração de quem está lendo. Mas tem uma coisa que chama muita atenção. A Bíblia atravessou séculos e séculos de história. Impérios surgiram e desapareceram. Culturas mudaram. Tecnologias apareceram. E mesmo assim, esse livro continua sendo lido, estudado e debatido no mundo inteiro. Isso por si só já diz muita coisa, porque poucos livros na história da humanidade tiveram um impacto tão grande na forma como as pessoas pensam sobre moral, justiça, propósito e sentido da vida. Inclusive, muita gente que nem se considera religiosa acaba vivendo em sociedades que foram profundamente influenciadas por valores que vieram da Bíblia. Então, talvez a pergunta não seja apenas se a Bíblia ainda serve como referência. Talvez a pergunta seja outra. O que acontece quando uma sociedade começa a abandonar
completamente princípios como amor ao próximo, responsabilidade, humildade, sabedoria e perdão. Será que o problema está no livro ou na forma como as pessoas vivem? No fim das contas, cada pessoa vai ter sua própria resposta para isso. Mas uma coisa é certa: esse livro continua provocando reflexão até hoje. E agora eu quero saber de você, mano. Na sua opinião, a Bíblia ainda pode servir como referência para a vida hoje em dia? Ou você acha que esses ensinamentos ficaram presos no passado? Comenta aqui embaixo, porque esse é um daqueles assuntos que sempre rende uma conversa boa.